mês tem 5 sábados, aprove a federação, né, convidar o preletor desta manhã, que é o querido reverendo Marcelo Vidal, que aceitou de pronto estar conosco nesta manhã. Então, iniciando ao nosso trabalho nesta manhã, eu gostaria de pedir que o nosso querido Isaías Cavalcante, nosso pastor e secretário do nosso trabalho, secretário da nossa federação, pudesse estar orando para nós iniciarmos esse trabalho em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela vida, pelo teu cuidado e pedimos que tu abençoes, ó Pai, esta programação, que ela seja benfazeja aos nossos corações. Usa, ó Deus, o teu filho, reverendo Marcelo Vidal, na transmissão da palavra, que esta palavra alcance os nossos corações. Ó Deus, edifica-nos, consola-nos e exorta-nos. Oramos, ó Pai, agradecidos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semeando a Esperança, estamos, com a graça de Deus, na 18º, né, 18º encontro desse nosso trabalho como federação, e eu convido aos amados a nós lermos esse salmo, Salmo 105, de 1 a 7, ele nos diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Esse salmo nos chama a lembrarmos das maravilhas que o Senhor tem feito. E Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Na minha vida, em particular, quando eu olho para trás, eu consigo perceber quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas maravilhas o Senhor fez na minha vida, na minha família. E eu louvo ao nome do Senhor por tudo o que Ele tem feito. E aí eu gostaria de convidar os irmãos para nós ouvirmos um louvor nesta manhã. Desde já eu gostaria de agradecer ao Daniel, porque ele editou o vídeo para a gente aí, o vídeo que foi num trabalho que a gente teve aí como o PH da Catedral, nos anos passados aí. E o Daniel, ele deu uma editada no vídeo, porque o vídeo era um pouco longo, colocou também a letra embaixo aí para a gente poder acompanhar o som. Disse Jesus.
Glória a Deus, meus irmãos. Esse foi um hino que nós, como UPH, ensaiávamos, né, há uns 2 ou 3 anos atrás na Catedral. E eu quero agradecer ao Daniel por ter recuperado aí o vídeo, ter editado e colocado para nós. E agora eu quero convidar os amados irmãos para um novo desafio, né? Eu vou compartilhar aqui de novo. Vamos lá, compartilhar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos o nosso novo desafio, né? Coral virtual da UPH Federação, né? Nossa Federação Rio. Nosso desafio, não importa a igreja que tu és, vamos louvar ao Senhor juntos com a voz que ele nos deu. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Salmo 156, setembro, mês de louvarmos. Eu quero convidar você, meu irmão, para que nós possamos juntos reativarmos o nosso coro de homens. Não importa a igreja que tu és. O nosso querido irmão Daniel, ele já separou, né, o cântico, separou as vozes. Eu quero agradecer ao Daniel por esse trabalho que ele fez. E eu quero, nesta manhã, convidar você, meu irmão, a nós montarmos esse coral virtual. Que Deus coloque esse desejo no seu coração, que nós possamos voltar a ter o sonho de termos um coral. Eu quero te convidar, te desafiar para dar esse passo no sentido de louvarmos ao Senhor juntos. A ideia é montarmos um coral virtual. O Daniel aí será o nosso guia nesse projeto. A primeira música já está as 4 vozes separadas e eu quero te convidar, né, te desafiar e te dizer, olha, é possível nós cantarmos juntos. Não é, Daniel? Exatamente, gente. Inclusive, a primeira música é essa que vocês acabaram de ouvir, né? Já tô com as vozes. O Maurício, eu já mandei para ele o guia de como vocês fazerem também, para vocês fazerem direitinho, me enviarem direitinho. Ele já está com todo o material. Então, meus irmãos, eu vou compartilhar isso no nosso grupo da federação, e se tiver mais alguém aí da Sinodal ou de outra igreja que não faz parte aqui da nossa federação, aqui do Rio, nós queremos convidar também você, meu irmão. Faça parte desse coral, vamos tentar fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor, vamos levar a palavra de Deus cantada ao coração daqueles que precisam. Então, é um desafio para você que está ouvindo essa live e está sendo desafiado a participar desse coral virtual em nome de Jesus. Então, esse é o desafio para o mês de setembro. Todos estão convidados. Sem mais delongas, meus irmãos, eu agradeço a presença do meu querido reverendo Marcelo Vidal e já passo a ele a palavra, dando assim, dizendo a ele que o meu coração está muito feliz, reverendo, por tê-lo aqui no nosso meio, por o senhor ter nos aceitado o convite. É uma grande honra poder ter o Senhor conosco nesse trabalho da nossa Federação de Homens. Que Deus lhe abençoe, meu pastor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer uma vez mais ao convite que foi feito, a lembrança, não é? E desde que nós recebemos o convite, de pronto aceitamos, até porque nós não poderíamos, né, não aceitar. É com muita alegria que nós estamos presentes aqui nesta manhã. Saúdo uma vez mais a todos, né, a todos os presentes, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema é Semeando Esperança, não é? E assim sendo, eu não me veio outro texto à mente, indo ao ponto, como diz o Maurício, sem mais delongas, indo ao ponto, depois de ter pensado, refletido, não me veio outro texto à mente a não ser o Salmo de número 126, que falou muito fortemente ao meu coração. Salmo de número 126. Você pode estar aí abrindo a sua Bíblia, ou então, né, abrindo o seu tablet ou o seu celular. Hoje nós temos todas essas formas em que podemos tomar a palavra e lê-la, não é? Salmo de número 126.
se eu não estiver quebrando nenhum protocolo aqui nessa manhã, e consulto o nosso irmão Maurício, né, eu gostaria de pedir ao reverendo Isaías que pudesse estar orando nesse momento, rogando a todos nós a iluminação do Espírito Santo, se eu não estiver quebrando nenhum protocolo. Não, meu irmão, fica à vontade. Não tem problema não, graças a Deus. Oremos. Ó Deus, tu já falaste ao coração do teu filho, agora usa-o como instrumento para falar ao nosso coração. Ilumina a sua mente, unge os seus lábios, para que ele traga palavras abençoadoras, edificadoras. Ó Deus, usa o teu filho para a glória do teu santo nome. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado, Maurício. Salmo 126 diz assim, texto sagrado: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Fiquei pensando dentro do tema Semeando Esperança, pensei no subtema Restauração em meio à aridez. Restauração em meio à aridez e focando o versículo de número 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Partindo um pouquinho para a história, como não poderia deixar de ser. Pelos anos 750 a.C., sabemos que o reino de Israel ele foi formado por Salomão. Foi dividido entre norte e sul. O reino do norte, por volta de 722 a.C., ele foi arrasado pelo poder assírio. O sul, um pouco tempo depois, foi conquistado pelos babilônicos. E nessa realidade, o templo foi destruído, e a população, boa parte dela, foi deportada para a Babilônia como escravos. E, nesse momento, o Reino do Sul, o povo de Deus não tinha mais a terra, o povo de Deus não tinha mais o templo. Ambos os reinos, tanto o norte quanto o sul, experimentaram tremendos reveses por causa da desobediência obstinada para com a vontade do Senhor. Deus havia enviado os seus profetas em ambos os reinos, avisado sobre a idolatria, avisado sobre o adultério espiritual de abandonar a Deus e se prostrar diante de outros deuses, falsos deuses. Mas os avisos, a palavra, os vaticínios não surtiram efeito. E, centrando-nos mais na realidade do Reino do Sul, Judá, que era a capital, Jerusalém, no caso Judá, e a capital era Jerusalém, melhor dizendo, este sofreu duramente durante o que nós chamamos de cativeiro babilônico ou de exílio babilônico, que todos conhecem aí muito bem, já ouviram diversas pregações, já participaram de diversos estudos sobre esse assunto. Um outro salmo que vai revelar muito bem essa realidade é o salmo de número 137. O salmo de número 137 vai falar sobre essa realidade das saudades de Sião. Revela o sentimento do povo exilado. De versículos 1 a 4, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse era o sentimento do povo exilado. Mas, ao mesmo tempo, o povo, após passado algum tempo, o povo decidiu semear na aridez do exílio. O povo decidiu semear na aridez do exílio. Relembrando algumas coisas, foi nesse tempo que surgiu o chamado ofício sinagogal. Hoje, muitos trabalhos de arqueologia já descobriram, na verdade, desde a década de 70, muitas sinagogas foram descobertas naquela região, porque o ofício sinagogal surgiu no período do exílio. Ok, eles não tinham mais o templo, ok, eles não mais sacrificavam, não tinha como, porque o templo havia sido levado a ruínas, havia sido destruído, mas o ofício sinagogal, onde o culto centrava-se na leitura da lei, na pregação e no ensino da palavra, na oração, isso foi instituído em terra estranha, no período do exílio. Foi também nesse período que alguns livros do Antigo Testamento começaram a ser juntados e começaram a ser compilados, estruturados. E todo esse trabalho foi realizado em meio às lágrimas. Lágrimas de arrependimento pelo erro, por não ter obedecido à voz do Senhor, e lágrimas também das saudades da pátria distante. Mas, caminhando com o tema da federação, com a proposta da federação, a semeadura foi feita. E hoje, em tempos de pandemia e de diversos outros assuntos que têm deixado o nosso coração sobressaltado, é o que nos importa. A gente está semeando esperança no meio da desesperança, no meio da dor, no meio da agonia. Se não bastasse uma pandemia, uma realidade de proporções mundiais, aqui, bem chegado, perto de nós, no Rio de Janeiro, nós temos enfrentado a violência, nós temos enfrentado e visto cada vez mais, né, a queda das instituições outrora respeitadas, consideradas. Fazer até aqui uma brincadeira, né? Permitam-me, né? Antigamente a gente ouvia assim: rapaz, eu estou andando na rua, já é tarde da noite. Se eu vejo uma moto parando com 2 elementos, já fico preocupado. Eu vou mudar um pouquinho. Se eu vejo uma moto com 2 governadores parando perto de mim, eu vou ficar preocupado. Vou ficar preocupado. Com certeza vou ser assaltado. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas nós somos chamados a semear, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando o desespero bate no nosso coração, ainda que a palavra diga que nós não podemos ficar desesperados, desanimados, mas a verdade é que nós ficamos. Tanto é verdade que nós ficamos, que a palavra traz esses apelos para que nós não desanimemos, para que nós não nos desesperemos, para que nós não andemos ansiosos. Por que existe isso na palavra? É porque justamente a gente tem período, sim, de desespero, tem período, sim, de ansiedade, tem período, sim, de desânimo. Se nós não vivêssemos esse período, não faz o menor sentido nós encontrarmos na palavra de Deus esses apelos para que não fiquemos ansiosos, desesperados, nervosos, desesperados, né? Desanimados. Voltando ao texto, nesse mesmo período, o povo semeou. E após uma outra parcela de tempo, aquele tempo que também havia sido vaticinado pelos profetas Jeremias, pelo profeta, podemos chamar de profeta Daniel, a nação iria experimentar a alegria do retorno à terra saudosa, à pátria amada.
E aí era hora de quê? De colher os feixes com alegria, colher os feixes com júbilo, com o coração cheio de gratidão. É o que diz os versículos 5 e 6. Eles semearam no tempo do exílio, no tempo das saudades da pátria, no tempo de arrependimento. Eles semearam. Agora era a hora de colher os feixes com alegria. E o povo ficou com quem sonha, é o que vai dizer o versículo de número 1. O povo ficou como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E mais impressionante, e até mesmo as nações à sua volta reconheceram que tudo aquilo vinha da poderosa mão de Deus. Eles dizem isto está aqui declarado no Salmo 126, versículo 2, na parte B do versículo. Então, entre as nações, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esta confissão, registrada aqui, ela é muito importante para nós, porque o reconhecimento é feito pelos povos pagãos à volta. E a nação exilada reconhece que a sua libertação vinha do braço forte do Senhor, é o que diz o versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E ao retorno, financiado, ao retorno, alguns permanecem, vão permanecer na Babilônia, mas uma parte do povo vai retornar a Jerusalém. E aí, quando chegam àquela terra, vão encontrar a tremenda desolação, nós sabemos disso. A situação era caótica e muito trabalho deveria ser realizado para a reedificação daquele reino. Muros, o templo, toda a cidade havia sido arrasada. E ao que tudo indica, esse retorno se deu em 3 períodos. Primeiro com Zorobabel, nós vemos isso em Esdras, de 1 a 6. Depois, com Esdras, nós vemos em Esdras, no próprio livro de Esdras, no capítulo 7 a 10. E a terceira parte com Neemias. E nós vemos isso em Neemias, nos capítulos 1 e 2. E agora era a hora de semear mais uma vez. Era hora de semear mais uma vez em meio à esterilidade e aridez presente. Eles estavam no exílio, aridez, tristeza, semearam. Deus os liberta, eles retornam jubilosos, se deparam com a realidade de Jerusalém, antes sabida pelos relatos, mas agora uma coisa é ver, uma coisa é ouvir o relato e outra coisa é você ver, ter a realidade visual diante dos olhos. E eles, mais uma vez, vão ter de semear. Daí, nós vamos ver aqui no versículo 4, a oração que surge de forma poderosa, que surge cheia de esperança. Chega o versículo 4 do Salmo 126. E aí a oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Negueb é também uma região árida, que fica ao sul de Berseba e que experimenta uma tremenda seca na época do verão. Mas quando chega a primavera, chegam também as chuvas torrenciais que enchem toda aquela cabeceira, enchem de forma rápida aquela região. Na época da seca, é possível caminhar com um jipe entre aqueles sulcos. Mas quando chega a primavera e chegam as primeiras chuvas, sai de baixo. É como se fosse a realidade de uma tromba d'água. Você, de repente, você está numa cachoeira, vem aquela tromba d'água, e se você não tiver agilidade, você não consegue escapar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, diante dessas percepções, desses pontos que nós aqui pensamos juntos, visitamos a história, o que nós podemos retirar para nós, aplicar para nós
no dia de hoje, né? Que proposições nós podemos retirar dessa breve viagem ao Salmo? Primeira coisa, devemos semear mesmo em tempo de aridez e de desolação. O povo de Deus é chamado a semear mesmo em tempo de aridez ou de desolação. E é o tempo que vivemos. Desolação na saúde, na economia, na política, na moral. Mas nós somos chamados a semear. E não importa se o tempo mau surgiu por forças que transitavam à nossa volta, ou se surgiu até mesmo por causa da nossa desobediência. O cativeiro se deu devido à desobediência do povo de Deus. Mas aqui agora, não importa, nós temos de semear. E se não houver chuva, vou dizer algo aqui que vocês de repente já ouviram 1 milhão de vezes, vão ouvir agora 1.000.001. Se não tiver chuva, vamos regar o solo semeado com as nossas lágrimas. Sejam elas de tristeza, sejam elas de arrependimento, ainda que nós não vejamos a menor possibilidade da semente arrebentar na terra, ainda que nós não vejamos a menor possibilidade de vê-la crescer como planta, ainda que não tenhamos a menor possibilidade de vê-la vicejar e vir a dar frutos, a ordem é que nós semeemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, semeiem. Irmãs presentes, semeiem, mesmo quando você não vê no céu uma possibilidade de cair uma gota de chuva, semeie, em nome de Jesus. Segundo lugar, nós devemos, com gratidão a Deus, colher o fruto dessa semeadura. Por quê? Porque nós sabíamos que as condições que nos cercavam eram totalmente impossíveis para que houvesse tanto plantio quanto a colheita. Por isso, nós devemos exaltar a Deus, reconhecer que tudo veio das mãos dele. Nós semeamos, mas no palco e na realidade do humano, era impossível. Lembrando de Noé, era construir uma arca em solo seco e ser chamado de doido, de louco varrido. É construir aquele monumento no solo seco. Mas veio a chuva e veio o juízo também. Foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que fez crescer, que fez frutificar as sementes outrora lançadas. Do texto que nós lemos, nós vimos que as condições não eram próprias, as condições não eram animadoras. Mas lembrando de Mateus 19:26, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Portanto, trabalhemos, semeemos, e quando vier os frutos, louvemos ao Senhor, porque nós sabíamos que as condições eram contrárias. Foi Ele quem operou o milagre. E o que eu disse aqui no início dessa reunião, eu tenho orado por um avivamento. Avivamento que eu digo, um avivamento pela palavra. Irmãos, a igreja, que era 10%, 20% digital, agora ela é 100% digital. E um trabalho imenso tem feito pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas por todas as demais igrejas irmãs. Alguma colheita nós iremos experimentar. Quando nós começarmos a retomar a realidade presencial, nós vamos ter surpresas, e quando nós a tivermos, louvemos ao Senhor, porque nós semeamos em condições adversas, mas Deus trouxe o crescimento. Ele trará o crescimento, e a minha oração é que nós experimentemos um avivamento dado pela palavra. Gente que estava afastado da casa de Deus voltando, pessoas que não queriam saber de Deus foram convertidos nesse momento de pandemia.
gente que estava afastada, filhos que estavam afastados, maridos que estavam afastados, esposas se reconciliando primeiramente com Deus, retornando à casa do Senhor, naquela realidade, filho pródigo mesmo, de Deus abraçando e a igreja abraçando e colocando o anel no dedo, mudando as vestes, colocando sandálias, celebrando com uma grande festa, porque aquele que estava morto agora está vivo. Eu tenho orado diuturnamente por isso. E eu creio que nós vamos experimentar isso. Porque muito trabalho está sendo feito e nós não conseguimos calcular o número de almas que têm recebido mensagens online nesse tempo de pandemia. Terceiro e último lugar, nós devemos acreditar, nós devemos crer que o mesmo Deus que já operou diversos milagres na vida da gente, diversos milagres em nossas vidas, não nos abandonará em nossa jornada. Ele vai permanecer agindo. Lembrando do texto, o povo agora estava diante de um novo desafio. O povo agora estava diante de uma nova empreitada. Eles voltaram jubilosos, mas se depararam com uma situação, estou sendo repetitivo de propósito, voltaram com uma situação triste. E o que eles fizeram? Oraram dizendo, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, faz de novo. Eles haviam sido libertados do poder inimigo. Eles haviam colhido com gratidão os frutos da liberdade. E agora estavam diante de um novo problema. Mas o mesmo Deus que os libertara do passado recente, do poder opressor, também estava ali presente naquele momento. E o povo não foi abandonado. E se nós tomarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que eles enfrentaram não só o problema presente, mas eles enfrentaram também poder de gente que queria sabotar o processo da reconstrução, tanto do muro quanto do templo. Ou tanto do templo quanto dos muros. Mas o povo não foi abandonado, a sorte foi restaurada, tal qual as torrentes do Negueb, de forma abundante, de forma copiosa. E aí o povo semeou de novo com lágrimas, lançaram as suas esperanças no Senhor e mais à frente colheram de novo. Naquela grande festa espiritual de comidas, bebidas gordurosas, bebidas doces, celebraram a Deus, renovaram o pacto e aliança com o Senhor. Fruto do penoso trabalho, mas ao mesmo tempo da bênção do Senhor que não os abandonou. Então é isto, irmãos. Retornando aqui rapidamente, aproveitando que nós temos aqui presente o reverendo Isaías, que é um pregador por excelência. Em primeiro lugar, nós devemos semear mesmo em tempo de aridez e de desolação. Em segundo lugar, nós devemos, com gratidão, reconhecer que a bênção veio do Senhor, porque nós semeamos numa realidade improvável, adversa. Em terceiro, nós devemos crer que o mesmo Deus que já operou diversos milagres em nossas vidas, ele não nos abandonará em nossa jornada, ele vai continuar agindo. Ou seja, quando terminar essa pandemia, com certeza nós teremos novos desafios. A gente vai voltar jubiloso para a vida, mas a gente vai ter novos desafios pela frente. Mas o mesmo Deus que nos fez atravessar e vencer a pandemia e tantos outros assuntos, ele permanece com o seu povo e vai nos fazer frutificar na nova etapa que há de se revelar mais à frente. Assim sendo, eu desejo, eu oro, rogo que as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus sejam sobre a vida da federação, sejam sobre a vida das nossas igrejas, da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e de todas as nossas igrejas irmãs, que nós possamos atravessar esse período difícil confiando no bom pastor que conduz e vela por nossas almas. Que Deus abençoe a todos e, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado pelo convite feito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, reverendo Marcelo, muito obrigado. Nós é que estamos
com o coração muito feliz pela sua participação. É uma alegria imensa sempre poder lhe ouvir. Você que é um servo de Deus, valoroso, fiel na pregação da palavra, um excelente expositor bíblico. Que Deus muito abençoe o seu ministério. Leve da federação um grande abraço à sua igreja, a Igreja Moduzina, que nós, como igreja presbiteriana aqui do Presbitério do Rio de Janeiro, amamos demais essa igreja. Externe esse abraço carinhoso da federação para toda a igreja, o conselho da igreja e tudo mais. Eu gostaria de pedir ao querido reverendo Tiago Silveira, que também está aqui conosco, por favor, reverendo Tiago, se o senhor puder fazer uma oração e agradecimento pela palavra e pela vida, pelo ministério do reverendo Marcelo. Lhe agradeço em nome de Jesus. Oremos. Amém. Um bom dia a todos, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom Uma dia. alegria rever o meu querido irmão, reverendo Marcelo, amigo muito querido. Deus o abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos também. Vamos orar, então. Pai amado, te somos gratos por este dia que o Senhor nos concede. As tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por este privilégio de termos a comunhão de uns com os outros, Senhor, a comunhão no corpo de Cristo, a salvação que tu nos deste, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade de nos reencontrarmos, não presencialmente, mas de modo virtual, através desse recurso da tecnologia. O Senhor nos dá esta possibilidade. Isto é bênção para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque alguns templos ainda estão fechados, mas a igreja continua ativa e operosa, realizando a tua obra sobre a face da terra. Graças te damos pela vida do teu servo, o reverendo Marcelo Vidal. Pedimos que a tua graça, a sua bênção esteja sobre ele, a tua mão esteja estendida sobre a sua vida, seu ministério, sua família. Que, ó Deus, ele seja frutuoso, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em qualquer lugar que ele estiver. Ele possa estar, que ele continue dando testemunho fiel daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, do conhecimento da palavra que o Senhor tem dado a ele. Suplicamos as tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, reverendo Tiago, obrigado pela participação. Agora a gente vai partir para um momento assim de perguntas, um bate-bola, perguntas, respostas, e eu gostaria de abrir aos irmãos, mas vamos, como tem bastante gente hoje aqui nessa live, eu vou pedir aos irmãos que quem gostaria de fazer uma pergunta, vá no chat e levante a mãozinha, né? Acho que todos sabem como fazer. Caso você não souber fazer, levante a mão aí que a gente tenta observar, sem problema também, não tem problema não. Vamos fazer um bate-bola aqui. E eu gostaria de começar provocando um pouco, e depois os irmãos podem fazer as perguntas e ponderações que assim o desejar. Mas, reverendo, o senhor comentou muito bem sobre a questão da importância das mídias digitais, e até antes do bate-papo da sua preleção, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e a importância que a igreja tem tido nesse tempo digital, como isso pode trazer frutos para a igreja, né? E a sua esperança que traga, né? Isso eu também tenho essa esperança. Eu creio que a gente vamos nos surpreender aí com o retorno, né? Quando as coisas voltarem, creio que os frutos virão, sim. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seguinte: também é perceptível, né? Nesse mundo digital, né? Que todo mundo vive hoje, todos temos algum tipo de mídia digital. É muito perceptível por parte de muitos cristãos também a falta de um testemunho no meio digital, né? Então, postagem de coisa indevida, ou, às vezes não é nem postagem, às vezes o irmão recebe uma coisa e já passa, e aquilo não tem assim um certo fundo de verdade. Eu gostaria que o senhor, como que o senhor vê essa questão de uma certa ética, né, na nossa vida digital? Como que a gente pode melhorar isso no testemunho cristão, visto que nós hoje vivemos nessa era digital? Perfeito. Muito bem, vamos lá. Eu acho que a gente não tem assim uma receita de bolo, né?
Receita de bolo. A verdade é que até mesmo as receitas de bolo, às vezes a gente segue a risca e sai errado, né? Mas vamos assim, por partes. Eu acho. A primeira coisa é que eu acho que tudo tem acontecido de uma forma muito veloz. Da década de 80 para cá, né, o avanço tecnológico ele tem sido tão intenso, tão avassalador, que parece que nós não estamos conseguindo caminhar para e passo. Nós não estamos conseguindo caminhar na mesma. A gente tenta, mas não consegue. Então é muita coisa nova, é um bombardeio de novidades tecnológicas, e a gente até tenta, mas muitas vezes não consegue. Esse eu acho que é um primeiro ponto em que há muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, uma evangelização, falando no universo da igreja, né, um trabalho de federação, ele era realizado de uma forma e agora, até forçados por essa pandemia, nós fomos forçados a nos remodelarmos e estamos aqui nesse meio aqui agora hoje. Se não tivesse acontecido pandemia, sem sombra de dúvida, nós estaríamos ainda nos reunimos de forma local e alcançando o menor número de gente. Esse é um ponto. A outra coisa, caminhando com o assunto da ética. Eu, sinceramente, eu não sei o que acontece quando, às vezes, nós vemos determinados frenesis nas redes sociais, né? De gente que, às vezes, revela um comportamento que você nunca viu ele tendo esse comportamento nem mesmo na igreja e nem mesmo no dia a dia. Não sei se vocês se lembram, eu não sei quantos aqui lembram de um desenho antigo. Antigamente, eu sou da época do Clube do Mickey. Nesse Clube do Mickey que essa criançada vê hoje, não. E aí tinha um desenho do Pateta, que ele é o senhor volante e o senhor andante. Eu não sei quantos lembram desse desenho. Quem lembra, levanta a mão aí. O Pateta é o senhor andante e depois ele é o senhor volante. Esse desenho está no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser. Quando ele é o senhor andante, ele é educado, cortês, gentil, mas quando ele vai e entra atrás do volante do automóvel, é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, é o médico e o monstro, ele se transforma. E eu tenho visto o universo da mídia social dessa forma. Quando o cara vai para a internet, briga com todo mundo, bate, posta as coisas indevidas, e a gente tem vivido uma polarização tremenda, e vou citar nome aqui agora, né? Não o nome de quem faz, mas não concordo com o Bolsonaro. Se você não concorda, já te taxam você como alguém de esquerda. Ou se você concorda com algumas coisas da esquerda, então você é Bolsonaro. Não necessariamente. Esses extremismos nós temos visto na vida das pessoas, em assuntos de ordem política, quando espalham notícias falsas que nem verificam antes. A gente está aí tomado de fake news. Né? Eu não sei quantos ouviram aqui, eu fiz uma maldade há um tempo atrás, tem que confessar, né? A gente não pode mentir. Né? Eu era auxiliar na Igreja do Rio. Né? E aí o tempo no Rio de Janeiro estava fechado e tal, e aí eu publiquei uma foto do tempo totalmente fechado em Cabo Frio, tô falando a verdade, né? Só que eu não sabia, eu recebi dizendo que, olha, Copacabana agora, pessoal, fica em casa, não sei o que, tal. Eu peguei e repliquei. As pessoas começaram, mas aonde isso aí? É Copacabana e tal. Aí depois um outro amigo entrou e falou assim, Marcelo, olha, tira isso lá e tal, porque isso daí é em Cabo Frio e isso aí é de 2006, essa foto. Foi de fato de um tempo muito ruim, mas isso aí é em Cabo Frio. Não é em Copacabana e não é agora. Aí eu fui lá, pedi desculpas e tal, mas o número de pessoas que foram comentando e falando, meu Deus, fica em casa acompanhando, eu me senti o próprio Orson Welles. Não sei quantos já ouviram falar em Orson Welles, né? Ele, certa vez, num programa de rádio, na década de 50, ele começou a relatar que
que o mundo, principalmente os Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, né? Estava tendo uma invasão de alienígenas. Ele começou a relatar como se fosse verdade isso na rádio. E aí o povo começou a ficar desesperado. Eu me senti meio um pouco Orson Welles. Orson Welles é o diretor e ator daquele grande filme chamado Cidadão Kane, Citizen Kane, né? E aí ele fez isso, né? De certa forma, me senti meio Orson Welles, porque o povo pensou que Copacabana estava ali uma tempestade de proporções bíblicas. Então, a gente primeiro tem que conferir antes de passar. E aí, quanto a essa questão da ética, e não tem jeito. Por isso que eu digo que assim, a gente não vai inventar a roda. A gente cai na Epístola de Paulo aos Gálatas, cai no fruto do Espírito e vai cair num dos gomos, que não são frutos do Espírito, mas sim fruto. Pensa uma tangerina que você nunca mais esquece. A tangerina é um fruto com vários gomos. Então, é fruto do Espírito, vários gomos. E ali tem um domínio próprio. Ali tem benignidade. Não é? São elementos que nós precisamos cultivar e pedir o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que Ele faça isso crescer em nós, antes de responder, antes de publicar, antes de falar. Domínio próprio. Talvez você possa estar até certo no seu comentário, mas talvez ali não é ali não é a atmosfera própria para você falar. De repente seria como eu vou dizer, talvez fosse melhor você chamar à parte, conversar à parte com o irmão, mas não ali na... Talvez você pode estar até certo, mas aí lembrei, não é o fórum próprio para aquela discussão. Porque aí tem diversas outras pessoas que estão no Facebook, nas mídias, estão acompanhando a discussão. Então, igual aquele meme do Michael Jackson. Aquela briga tá rolando, tá aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca assistindo. Não sei quantos já viram esse meme. E aí a gente está passando vergonha. Homens, mulheres de Deus, gente de Deus que fala de domínio próprio, prega de amor e tal, e ali está se degladiando ali naquela atmosfera. Então, a questão da ética, e falando de não só... Antigamente, essas brigas aconteciam no universo da igreja, mas geralmente permaneciam no universo da igreja. E a gente tentava apagar a fogueira, o incêndio, no universo da igreja. Mas já não deveria acontecer. Mas agora, o universo da igreja, daquelas pessoas que não conseguem se segurar, agora explode diante de todo mundo. Então é necessário sabedoria, é necessário equilíbrio, indo lá para o livro do Eclesiastes, indo para a Epístola de Paulo aos Gálatas, é necessário assim esse fluir do fruto do Espírito, né? Para que nós possamos ponderar, pedir como salmista de colocar um anjo à porta dos nossos lábios, né? Para que a gente se segure e se tiver que tratar algum assunto, trate à parte, não envergonhando o evangelho. Porque eu já vi comentário, poxa, igreja assim, eu prefiro ficar onde eu estou, eu prefiro ficar fora, porque os caras estão brigando, os caras estão... E agora com esse caso da Flor de Lis? Triste. Terrível. Não ajuda dizer, tem que estar na cadeia mesmo, tem que apodrecer na cadeia mesmo. Isso não ajuda. Eu não estou defendendo. Crime realizado, pena tem que ser cumprida, acabou. Se é verdade, acabou. Se vai surgir um arrependimento na prisão, genuíno, seu coração vai ser transformado genuinamente, isso é obra do Espírito Santo, né? Mas, às vezes, nós não ajudamos nesse processo. Ajudamos mais a espalhar a sujeira para mais longe. Acho que o reverendo Isaías tinha levantado a mão aí, eu acho. Eu queria só colocar o seguinte. As mídias sociais têm apresentado muita coisa boa, mas também têm apresentado muita coisa negativa, muita coisa, eu diria, ruim, né? Especialmente no aspecto religioso. Nós temos visto alguns debates que não são debates,
são brigas teológicas e as pessoas estão agredindo umas às outras por pontos de vista teológicos. Né? Temos também algumas heresias que são veiculadas, que estão atingindo o povo de Deus. Né? E temos também algumas atitudes que são mostradas em rituais que são incoerentes com a verdadeira religião, com a própria Bíblia. Né? Então, alguns rituais. Qual a sua posição em relação a isso, reverendo Marcelo? Especialmente alguns ritos, alguns rituais mostrados, né, por algumas denominações em programas de TV, em programas nas mídias sociais. Perfeito. Vou falar, lá a gente fala como cidadão, fala como membro do corpo de Cristo, mas falando como pastor, eu não sei se o reverendo Isaías já experimentou isso, reverendo Tiago, e demais amados irmãos, quando você, de repente, ensina, fala, mostra, biblicamente, determinado assunto, e aí eu me sinto muito frustrado, né? Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Eu me sinto muito frustrado quando... Mas, pastor, mas eu vi na novela tal que era assim, assim, assim. Né? Aí eu quase congelo igual o Chaves. O nosso Will está aí presente, quase que eu fico congelado igual o Chaves. Quando o poder percebam o poder, o poder do vídeo, ele é tremendo. Tô fazendo um estudo da Bíblia. Eu vi na novela isso. E vi até que Tiago, um dos irmãos do Senhor, achava que Jesus fazia aquilo, tudo que ele fazia era pelo dedo do diabo. Mas onde é que está aqui na Bíblia que Tiago dizia que os milagres que Jesus fazia era pelo dedo do diabo? Os fariseus até disseram isso. Mas eu vi. Aí você fala, não, meu irmão, mas olha só, na Bíblia não diz isso. Mas como é que uma produção daquela, como é que eles iam errar num ponto desse? Ou então, os diversos filmes que nós já vimos, reverendo Isaías, muito antes da realidade do mundo virtual, né? Filmes que são passados no cinema, completamente deturpados, e você pega o povo na escola dominical, mas no cinema mas a cena foi assim, né? Na realidade virtual, esse probleminha que já existia, ele foi o quê? Dimensionado. Então, nós temos muita coisa boa, mas infelizmente até por parte de irmãos nossos, presbiterianos, que por causa do bom zelo, da doutrina, vão destratar outros irmãos nossos. Não é? De uma forma feroz, irônica, brincando, achincalhando. Né? Paulo vai dizer o quê? Que a gente tem que falar a verdade em... Quem lembra? Em amor. A gente tem que falar a verdade em amor. Em amor. Então, muita coisa, infelizmente, tem sido veiculada. Tem alguns memes cristãos que são, assim, de um mau gosto, de uma irreverência, parece que Deus é como se fosse seu coleguinha de turma no colégio, desde a infância. Né? Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso maior amigo, mas ele continua sendo santo, santo, santo. Nós só chegamos a ele pelos méritos de Cristo, pelo mediador que é Jesus. Mas ele continua sendo santo, ele continua cirando com o pecado. Né? Eu não estou querendo aqui ser ultra puritano, não. Estou só me referindo à Bíblia Sagrada, só isso. Ele é bondoso, ele é majestoso, ele é misericordioso, mas Deus continua sendo santo e exige que nós sejamos também santos em nosso comportamento. Somos pecadores, tropeçamos, falhamos, erramos a beça, é verdade, mas o Senhor nos convida a um comportamento santo. E eu concordo plenamente com o reverendo Isaías,
e vejo com dificuldade. E às vezes nós temos muitos problemas para tentar reverter algum assunto, algum tema que foi veiculado de forma errada na internet. A internet é uma bênção. Nós é que não somos. A internet é uma bênção. A tecnologia é uma bênção. O problema é quem a utiliza, não é? Querido, a gente percebe que, de acordo com o que o irmão falou na mensagem, que, na verdade, o homem, hoje, dentro da pandemia, o ser humano, anda muito oscilante nas suas reações, né? Eu estou muito bem, daqui a pouquinho eu estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, estou nervoso, estou não sei o quê, é porque eu estou muito calmo, é porque eu estou sonhando com o térmico, porque esse ano é assim, né? Janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro. Esse ano vai ser assim. E o Maurício lhe faz uma pergunta sobre receber a mensagem e transferir essa mensagem. Eu recebo mensagem, por exemplo, da sogra da minha filha, que é uma pessoa entrou uma droga do comercial, uma pessoa que é espírita, e ela manda algumas coisas muito bonitas que às vezes bate ao meu coração, às vezes eu entendo. Quando eu transmito isso para outra pessoa, quando eu jogo isso para outra pessoa, aquela pessoa que está recebendo lá na frente, eu não sei como é que está o estado de espírito dessa pessoa. Então, na verdade, por mais que você analise, por mais que você pense, por mais que você lance a questão para frente, ou seja, a mensagem para frente, você não imagina o que está lá na frente. Talvez seja um maior erro, não é um erro ético, não é nada disso. Mas a pessoa que recebe do outro lado, recebe essa mensagem, às vezes, deturpada. Às vezes, uma piada que é muito bonita para você, você riu muito, ninguém vai rir dessa piada, dessa mensagem. Era um acréscimo que eu queria fazer. E observação, aparece isso que eu estou falando agora, ele já está fora do tema, porque, na verdade, o reverendo Isaías já passou à frente. E quando essa mensagem que eu passei para frente, ela já chegou para aquela outra pessoa, às vezes totalmente fora de contexto, totalmente fora do assunto. Era só essa observação que eu tinha que fazer naquela hora atrás. Obrigado. Não sei se me ouviram. Não, ouvi perfeitamente. Ouvi perfeitamente. Né? E ainda fazendo o irmão me concedendo uma parte na sua fala, né? Usando essa linguagem assim bem conciliar, a gente precisa só separar uma coisa, né? Ah, meu amigo que não é cristão me mandou uma mensagem, eu não vou repassá-la. Depende. Porque a gente conhece uma própria coisa na teologia chamada graça comum. Deus dotou a todos os seres a capacidade de fazer o bem. Não estou falando o bem para a salvação, mas o bem. Né? Por exemplo, eu só vou num dentista se ele for cristão. Se ele não for cristão, não vou no dentista. Aí tem um dentista que não é tão bom profissional assim, mas é cristão. E tem um outro que é ateu, mas o cara é, entre aspas, o papa na odontologia. Onde você iria? Eu vou ser muito franco. Eu vou nele. Eu vou no dentista que é ateu. Estou sendo muito franco. Né? Então, assim, existem mensagens de amigos nossos e tal que você pode até repassar caso ele não tenha nenhuma doutrina, não tenha nenhuma formatação que leve a pessoa ao engano e ao erro. Aí você deve evitar. Eu recebo muito. Normalmente, o que eu faço? Eu agradeço, né? Eu não vou entrar, às vezes eu não entro no mérito do meu ponto de vista e tal. Muito obrigado, tal. Mas aí eu replico com uma mensagem bíblica e procuro não repassar. Mas quando são frases, quando são textos que não tem nenhuma conotação de cunho doutrinário e espiritual, né, eu acho que não vejo nenhum mal em passar. Né? Todos nós aqui, digo assim, todos nós, né? Assim, nós temos a leitura cristã, nós temos a Bíblia, nós temos livros cristãos, mas eu também leio obras que não têm esse veio, que não tem esse. Por exemplo, acabei de ler um livro aqui agora que é Quando as Democracias Morrem. Quando as Democracias Morrem. Política não tem nada a ver. Li também, né, tive a oportunidade não terminei de ler,
mas eu estou lendo aqui agora, né? Até muita coisa está acontecendo, me abrindo os olhos, né? Estou lendo exatamente esse livro aqui agora. Não sei se, para mim, parece ao contrário. Não, tá certo. Dá para ler. Revolução Russa. Tá? A história concisa da Revolução Russa de Richard Pipes. Muita coisa que a gente está vendo hoje, os caras já faziam aqui, e a gente vê a reedição de alguns comportamentos que não são novos. É só livro velho com capa nova, mas o livro é velho. Posicionamentos, artimanhas, pensamentos, né? A gente vai ver aqui, desculpa, estou saindo um pouquinho, me perdoa aqui, o Maurício. O que os caras faziam na época da Revolução? Expropriação, fechar os Correios. O que tem fechar os Correios? Lembrem-se que naquela época, 1917, Correio era onde se mandava o quê? Mensagem. O sistema de telégrafo estava todo contido por eles. Roubaram o banco estatal, expropriação e dominaram tudo. Aí eu pergunto, isso é novo? Não vou entrar aqui. Vai falar, eu já vi isso na história aqui. Não tem nada de novo, não tem nada de novo. Assim, pastor está lendo um livro desse. É até bom ler para você não ser enganado aí em alguma realidade, né? Então, o que eu quis dizer? Se é que eu estou me fazendo entender. Existem coisas que necessariamente não estão vinculadas ao meio cristão, mas que podem ser lícitas, né? De ser enviadas, de ser compartilhadas, de ser explicado, né? Nem toda coisa que a gente tem envolvimento, ele tem o veio cristão, mas até mesmo nesse envolvimento você pode fazer brilhar a luz de Cristo, primeiramente com o seu comportamento, com a ética. E depois, uma vez já conquistado, você tem aí com o gol para fazer com o evangelho, né? Eu acho que muitas pessoas precisam conhecer a gente, aí conhecendo a gente fica mais fácil de você proclamar no evangelho, né? Não sei. O reverendo Tiago queria fazer uma pergunta. Obrigado, irmão. Eu queria só retornar aqui um tema que já estava sendo tratado antes, dessa questão do repassar as informações. Eu vejo hoje, na questão do uso da internet, das mídias sociais, dois problemas. O excesso de informação e a falta de critério na hora de repassar essas informações, e o outro é a questão do anonimato. O primeiro problema leva as pessoas a não refletirem ou até deixarem de ler. Eu tenho percebido isso, que hoje em dia, nas mídias sociais, muita gente lê muito pouco, não gosta de ler. É aquela história do textão, né? O cara vê lá que tem mais de 2 parágrafos, ele não lê. Ou, no máximo, ele lê só o título e as primeiras linhas. E ali ele tenta tirar uma conclusão em cima daquilo ali e passa para frente. Isso aqui é legal, vou passar. Mas, muitas vezes, lá pelo meio do texto, que ele não leu, né, tem uma heresia, tem algo imoral. Então, as pessoas não estão tendo tempo de analisar as informações antes de passar para frente. Isso tem causado uma série de problemas. Só para citar aqui, por exemplo, nós temos hoje nas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. e tal, muita mensagem de autoajuda, que muitos crentes passam para frente como se fossem mensagens cristãs, e não são. Então, eu penso que hoje nós precisamos, e aí eu chamo aqui a responsabilidade para nós, pastores. O reverendo Rinaldo estava aí com a gente também, o reverendo Isaías, o reverendo Marcelo, os demais colegas, que nós devemos instruir a igreja, os nossos membros, as nossas ovelhas, a terem critério de saber definir ou discernir o que é uma mensagem que vale a pena você passar para frente, com conteúdo bíblico, teologicamente saudável. É preferível que você passe essa mensagem do que você passar uma mensagem de autoajuda, que parece muito bonitinha, que parece uma coisa muito assim
que toca o coração da gente, mas que não tem nada de cristão, nada de bíblico. Então, você perde tempo com aquilo ali. Então, eu acho que isso é um problema muito sério que tem acontecido. E as pessoas estão ficando rasas na compreensão, no entendimento, no aprofundamento dos assuntos. As pessoas preferem mensagens curtas, preferem coisas rápidas, objetivas. Então, esse que parece ser um pragmatismo, na verdade, é uma imbecilização. As pessoas estão ficando ignorantes cada vez mais. Não querem aprofundar, não desejam aprofundar por causa do excesso de informação, por causa da quantidade enorme de material raso, sem levar as pessoas à reflexão. Só para dar um exemplo pessoal, perdoe-me o exemplo, né? Eu tenho produzido algumas meditações diárias já há uns 4 anos, mais ou menos. Comecei no WhatsApp, agora tenho distribuído também no Instagram e no Facebook eu posto normalmente naquele grupo da Igreja Presbiteriana. É um grupo que tem cerca de 50 mil participantes ali. E eu reparo uma coisa interessante, tem outros colegas lá que também colocam coisas muito, muito boas. Os meus textos, agora eu estou fazendo a meditação no livro de Provérbios, e cada dia, de segunda a sexta, né? Eu só pulo sábado e domingo. Eu faço a meditação num versículo, não necessariamente versículo por versículo, às vezes pulo 1 ou 2, mas estou seguindo nos capítulos na sequência de Provérbios. Eu tenho sido abençoado, né? Claro, quando você produz alguma coisa, você é o primeiro a ser abençoado. E os meus textos, normalmente, eles têm 3 ou 4 parágrafos. Eu procuro sempre não fazer textos muito, muito longos, né? E eu percebo lá no grupo, por exemplo, que às vezes a pessoa coloca lá uma frase, né? Uma coisa assim, aí você vê as reações, você tem lá 300, 400 pessoas que reagiram àquele texto. E aí você coloca um texto bíblico, né? Uma reflexão bíblica, você tem 3, 4, 5, né? 7 somente. Então, você percebe claramente que há uma preferência pelo material ou pelo conteúdo mais curto, mais rápido, né? Mas nem sempre esse conteúdo ele é profundo, né? Ele leva à reflexão, ele leva a um aprendizado, né? Então, isso é uma coisa muito perigosa. Uma outra coisa que eu queria colocar também, não querendo me alongar, estou fechando já, é a questão da cuidado que nós temos que ter em passar adiante determinado material. E também, resgatando aqui uma palavra do reverendo Marcelo, a importância de nós cultivarmos na nossa vida a santificação. Isso aí vale para qualquer coisa, vale para qualquer momento. E o que a gente percebe é que, infelizmente, muitos irmãos nossos estão vivendo na carne, estão vivendo no pecado mesmo. Ou seja, não estão cuidando da sua santificação, não estão cuidando daquilo que está entrando pelo seu celular, pelos seus aplicativos e está passando para frente. Eu digo assim, isso muito triste, né? Com pesar mesmo. Já tive a oportunidade de mais de 1 ou 2 vezes receber, por exemplo, em grupo de igreja, repassado, claro, por engano, né? A pessoa não ia passar para o grupo da igreja o material com aquele, mas fotos indecorosas, entendeu? De irmãos e irmãs que passam para frente. Uma irmãzinha outro dia passou para um grupo da igreja uma foto com um gracejo lá, uma piada, e um homem com o traseiro de fora, né? Com um bumbum lá aparecendo. E aí depois você vai perceber que a pessoa recebeu aquela mensagem em um outro grupo e foi replicando. E ela não percebeu que replicou para um grupo da igreja. E aí aí nessa hora você consegue perceber o que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão achando graça, e estão passando para frente. Entendeu? Eu repito, não foi só 1 ou 2 vezes, não. Aconteceu algumas vezes em grupos diferentes. Eu participo de alguns grupos de igreja, né? E percebo isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Temos que começar a trabalhar com essa questão do critério, do discernimento, do aprofundamento, de uma busca, né, por coisas mais que sejam mais sólidas, né, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação.
e começar a rejeitar mesmo aquilo que não aproveita, aquilo que só traz descrédito para a gente, só traz um afastamento de Deus e prejudica a nossa santificação, a nossa vida com Deus, né? Então, é uma palavra que eu queria trazer para vocês aqui, né? Critério, temos que ter, né, realmente busca por material que seja realmente que vale a pena, que seja edificante, e começar a rejeitar, jogar fora aquilo que não presta, aquilo que não traz edificação, ou aquilo que nos engana, né? Como eu falei da questão das mensagens de autoajuda, que não tem nada de cristão, não tem nada de bíblico, e, no entanto, tem muito irmãozinho aí passando isso para frente e batendo palma, né? Obrigado, desculpa eu ter me alongado. Bom. O André também queria ter uma palavra. Por favor, André. Ô, meu irmão. Olha aí. Eu gostaria de usar um termo assim, no que diríamos nós diante de tais coisas, né? Depois da gente ouvir assim, fica realmente o reverendo Isaías, reverendo Tiago, Carlinhos, a gente realmente tem que recolher. Mas eu gostaria de trazer uma palavra, reverendo, olha, isso é questão de carne, viu? A carne ela é muito egoísta. Então, quando o senhor saiu da igreja, a igreja chorou, minha família chorou pra caramba. Mas a gente sabe que quando Deus quer salvar diz que uma alma, né, vale pelo mundo todo. Então, de repente, o reverendo foi para aquela igreja porque uma pessoa precisa ser salva. Então, vale mais do que é. A gente, às vezes, chora com saudade, mas é bom. Deus, até nesse ponto, tem me atendido, porque eu tenho matado de saudade de algumas pessoas que eu amo muito, e eu sou assim. Eu sou chorão mesmo. Mas eu não quero ser pessimista, mas eu creio que nenhum de nós vai ter a oportunidade de ver o próximo milênio, ou os próximos 100 anos, a virada, né? Eu acho que a nossa geração ela foi muito privilegiada. A gente, eu não sei se é 250 anos para cá, mas veio a locomotiva, a máquina a vapor, veio o avião, a bomba, né? Nos filmes de National Kid, quando ele pegava aquele aparelhão, falava com a pessoa do outro lado, eu cheguei, gente, que mentira. E a gente já passou por isso, né? Nós já passamos por isso. É uma velocidade. Por isso que eu creio que, atualmente, principalmente a classe política, ela querendo apagar as informações, não deixar que a mídia, porque realmente uma notícia, alguma coisa que você falou, ela em segundos ela está no mundo todo. Então eles querem realmente neutralizar isso. O reverendo Tiago falou um negócio assim, às vezes quando eu recebo alguma coisa eu ligo, digo, rapaz, eu acho que você mandou para o grupo, isso não era para estar nesse grupo não, tira isso aí que vai dar rola. Aí a pessoa tira rápido e né? Acontece mesmo, chega a gente com um monte de grupo separado, você não tem como os amigos, amigo que fala palavrão não fala mais comigo. A gente não pode fazer isso, a gente que inclusive quer trazer essas pessoas para o nosso lado, né? Então, o dentista, reverendo Marcelo, o dentista ateu, é a oportunidade do senhor falar do evangelho para ele, que às vezes daquele que o senhor veio para os que estão doentes, não para os que são os sãos, né? Mas o que eu queria falar é isso, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. O Zoom foi isso, que Deus foi muito bondoso com a gente, muito bondoso. Como eu saí do Rio e vim para Itaipuaçu, eu estaria isolado de tudo. Então, mas aqui eu tenho contato com a igreja, com outras igrejas que eu já tinha perdido o contato, principalmente aqui a igreja-mãe, né, com a catedral. Quer dizer, tem sido para a gente uma maneira muito boa de Deus consolar o nosso coração, matar a saudade e a gente poder participar, né? Com esse isolamento todo, Deus, ele foi muito bondoso com a igreja, muito bondoso. Eu tenho visto alguns pastores falar que estão falando de segunda a segunda. Às vezes as pregações eram para quinta, domingo, né, um sábado, mas agora eu tenho pastor pregando de segunda a segunda. E eu sempre tenho oportunidade, eu falo, gente, continuem orando pelos nossos pastores. Não os abandone, que eles estão sozinhos. O pastor agora está sozinho, às vezes, quando já passou dos 60 anos, está em casa sozinho, e as ligações e mensagem, e ele não tem com quem falar, porque nem sempre tudo que o pastor absorve, ele não pode falar para o conselho, ele tem que segurar para ele. Então, vamos orar pelos nossos pastores, vamos sustentá-los, porque eles também sofrem. Eles sofrem muito, e eu sei disso.
Viu? Meus irmãos, mais uma vez, Deus abençoe, viu? Meu pastor querido Marcelo, Deus te abençoe. Amém. Pode falar, Marcelo. Uma palavra rápida ao irmão André. E, de certa forma, a Igreja Presbiteriana das Américas, né? A nossa saída de lá foi muito difícil. Mas saímos com a convicção de que poderíamos fazer algo na Igreja Presbiteriana da Muduzina, né? Eu entendi que Deus havia me conduzido para ali. O reverendo J.R. Vargas falou, é Deus ou o seu coração? Eu creio que tenha sido Deus, né? Mas chegamos agora diante dessa pandemia. Eu não sei quantos aqui sabiam, mas nós estávamos realizando trabalho. Todo terceiro sábado a gente estava fazendo evangelismo nas praças. Eu vi. Não sei quantos, né? Virou o ano, nós iríamos retomar o trabalho em março, virou o ano e nós estamos aí nessa realidade, né? Então, Deus sabe todas as coisas, mas a Igreja das Américas e os irmãos, o irmão está no meu coração, alvo das nossas orações, da amizade, né? E vamos deixar Deus escrever a história. Lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos deixar Deus escrever a história, mas é uma igreja muito amada, uma igreja valiosa, com membros valiosíssimos, né? Queridos, e com alguns irmãos mais chegados, vivemos experiências tremendas, né? A sua mamãe, a sua família, então, né? Que eu tive, assim, a honra e a graça de poder pastoreá-lo quando estava naquele núcleo do Recreio, sua mãe estava nas minhas mãos, né? Dona Elza. Então, isso é coisa que fica marcada no coração da gente para nunca mais apagar, né? Aí foi chorar, vai chorar. Ou foi chorar, ou então foi... Ou então foi tomar um Isordil. Não sei. Das duas, uma. Mexe no coração. Mas eu agradeço aí, agradeço. Né? Amém. Amém, querido. Assim, eu tenho gratas lembranças de Deus também, porque eu pude participar, assim, na catedral um pouquinho da sua presença, assim. Eu tive esse privilégio de poder ter o senhor como pastor também ali na catedral, e o senhor é aquele por onde passa, vai semeando flores pelo caminho, né? É uma característica do senhor, que Deus continue lhe abençoando. O presbítero, o diácono Will... Deus seja louvado. O diácono Will quer... Oi, meu irmão, eu tô meio que acompanhando aqui, eu estou dividindo a atenção com a Cecília, e provavelmente eu não saberia dizer se essa questão já foi respondida, mas tem uma participação no Facebook de uma pessoa chamada Fabiana Menezes Santos. Ela pergunta assim para o reverendo Marcelo. Reverendo Marcelo, acha que, como cristão, temos que nos posicionar em relação ao assunto que estão em pauta, como política, abuso, racismo, aborto? O que o senhor acha a respeito disso? Muito bem. Eu vou falar em duas partes. Primeiro, a Fabiana Menezes Santos, ela tem caminhado conosco lá na Igreja Presbiteriana da Muduzina, ela e o esposo Anderson. Né? Vejam só, nesse tempo tão difícil, duas almas se achegam lá à igreja e já estão auxiliando, ajudando a nossa igreja. Glória a Deus. Né? Assim, nós não sabemos do futuro e ela está presente hoje porque ela está fazendo teologia na Unigran Rio e na área da poimênica, na área do aconselhamento, ela precisava de um tutor, de um mentor, e ela veio caminhar até nós. Eu nem sei se eu estou à altura disso, falando assim com muita franqueza, né? Às vezes são certos desafios que assustam a gente, e ela foi buscar a mentoria, e desde essa semana, efetivamente, nós estamos acompanhando esse estágio dela de 100 horas, e ela participando desse momento faz também parte desse estágio, né, de 100 horas dela na área de aconselhamento, de conversa, de orientação. Então, um abração aí para Fabiana Menezes, espero poder estar à altura, poder servi-la, e ao esposo Anderson aí ajudando e cooperando. E partindo agora para a pergunta, eu creio sim que nós devemos nos posicionar, sim, mas é aquela história, com sabedoria,
Às vezes as pessoas se posicionam chamando para briga. Eu não estou brigando. Eu não quero que ninguém brigue comigo, eu não quero brigar com ninguém, né? Mas às vezes existem determinadas situações que nós devemos nos esquivar. Mas existem situações que nós, como cristãos, não podemos nos esquivar. E nós podemos nos posicionar, sim, mas com educação, com amor, né? Expondo a nossa opinião, né? Se o fórum for próprio, né? Existem situações que até o assunto merece uma resposta, mas o ambiente naquele momento, falando de internet, está tão ácido que às vezes é melhor você se esquivar no momento, responder a pessoa em particular, né? A gente tem que pedir ao Senhor que nos conceda a sabedoria de falar e de não falar. Mas, assim, numa resposta friamente, é óbvio que nós somos chamados a um posicionamento diante de todos esses assuntos que nós temos vivido. E, infelizmente, que até mesmo a igreja tem sido alvo. Pastor hoje, palavra pastor hoje, ela está em total descrédito. Igreja, pastor, não adianta você falar que você é pastor presbiteriano. Não adianta você falar que para você se tornar um pastor presbiteriano, você passou por tanto tempo de seminário, por tanto tempo de licenciatura, por exames, não adianta. Lá fora, no mundo, pastor é o que nós... Eu não vou citar nomes, mas pastor é aquilo que todo mundo vê. Então, é muito difícil. É aquela história do travesseiro de pena. Determinada pessoa falou mal de uma cidadezinha pequena, é uma história, talvez muitos já ouviram falar, né? Uma cidadezinha pequena, alguém falou mal de outro, e aquela notícia correu igual fio de pavio de pólvora, rachio de pólvora, melhor dizendo, e depois foi provada a inocência daquela pessoa. Aí o cara foi lá, bateu na porta, meu irmão, me perdoa por ter difamado você. Ele, ok, eu acolho o teu perdão, mas eu quero que você caminhe comigo até um determinado local. Aí ele pegou um travesseiro de casa, um travesseiro de pena, aí foi com ele até a igreja da cidade, subiu com ele até o campanário lá, ventava bastante, ele abriu o travesseiro, espalhou as penas por todo o local, foi pena por toda a cidadezinha. Aí falou assim, olha, foi isso que você fez comigo. E agora vai ser difícil juntar essas penas de novo para formar o travesseiro. Vai ser difícil. Então, a gente não tem jeito. A gente tem que, pela vida, pelos frutos, mostrar quem somos. Não é? Não é ficar tocando trombeta, mas é dentro das situações que nós vivemos, dentro das grandes situações como das menores, dar o testemunho e de pouco em pouco ver as pessoas virem quem você é e falar assim, não, olha só, o Maurício é crente, olha, reverendo Isaías, olha, os irmãos aqui, eles não são perfeitos, mas eu creio que eles procuram viver o que pregam. E isso é só com o tempo. Né? Aquela história de conhecer uma pessoa é comer uma saca de sal. Então, e diante de tantos maus testemunhos, não adianta, nós temos que caminhar e dar o testemunho nesse mundo aí que, infelizmente, até para questões de fé, nós temos sido aí vilipendiados. Amém. Reverendo, aproveitando essa pergunta aqui, depois eu vou passar a palavra para o Edivaldo, mas aproveitando a pergunta que foi feita pelo Facebook, eu penso que, e aí aqui nós temos 4 pastores, o reverendo Marcelo, Tiago, o reverendo Isaías, o reverendo Rinaldo, pode me ajudar a esclarecer, talvez, mas eu penso que nós devemos nos posicionar como cristãos em algumas pautas cristãs, mas o grande perigo que corremos como igreja é trazer para dentro da igreja uma pauta da mídia e fazer com que as nossas igrejas caminhem pautadas por aquilo que está na onda, aquilo que está na mídia no momento.
eu vejo esse perigo, né? Que seria o quê? Seria a mídia ditar a rotina da igreja, o púlpito da igreja. Então, eu penso, né, que nós devemos sim nos posicionar porque somos cristãos. Quer dizer, você está falando do aborto, você como cristão não pode defender uma coisa dessa, né? Mas a gente também tem que ter pressupostos cristãos para o defender. Quer dizer, não adianta só dizer assim, eu sou contra o aborto, tá? Mas e aí, né? Quer dizer, existem pressupostos para isso. Mas também pautar a igreja, o púlpito da igreja, por aquilo que está na mídia, né? Naquela semana, eu acho uma coisa perigosa, não, pastor? Perfeito. E, principalmente, não tem jeito. A gente vai cair no ponto comum, que é o quê? Equilíbrio. Uhum. O falecido pastor anglicano John Stott, ele disse que a gente tinha que estar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Mas nós não podemos cair nessa, que acaba sendo uma tentação, não é? Cair nesse espaço comum. Eu acho que sim, que você pode orientar a igreja, dar o tom, mas jamais pautar a vida da igreja no último assunto do dia. E tudo deve ser feito com cuidado e total equilíbrio. Eu acho que até mesmo no espaço da igreja há o fórum para isso, que não seja o culto de domingo. Você pode ter um espaço de debate, eu já vi algumas igrejas realizarem isso, né? E isso não quer dizer que isso é uma fórmula. Deu certo num lugar, pode não dar certo em outro lugar. Há a pregação, após a pregação, impetra-se a bênção, termina o culto, e alguns pastores permanecem para tirar dúvida dos irmãos. Aí até diz, olha, os amados irmãos que quiserem, realmente o culto acabou, os interessados, nós iremos permanecer meia hora para tirar dúvidas e conversarmos sobre a semana e tal. Agora eu vou fazer isso. De repente vai ser um desastre. Em alguns lugares deu certo, em outras não. Esse é um meio, é uma possibilidade de você não colocar e também não deixar os crentes à míngua com determinadas situações. É uma ideia, né? Nós não fazemos isso ainda, nem sei se isso daria certo, mas eu acho que o espaço para o debate sempre é bem-vindo, mas ele não pode tomar o local do culto, que é cristocêntrico, da palavra, né? Isso é muito, muito perigoso. Eu acho que o reverendo Tiago levantou a mão, queria estar dentro desse assunto. Eu concordo com o reverendo Marcelo, a sua proverbial sabedoria, né? Sempre nos ajuda muito. Então, equilíbrio é fundamental em tudo. E, de fato, né, você precisa ter um parâmetro para poder guiar a igreja no ensino da palavra, né, trazer a igreja para um conhecimento bíblico aprofundado, isso aí é fundamental. Por outro lado, eu creio que nós precisamos contextualizar, né, de uma forma bem cuidadosa, obviamente, aquilo que a palavra nos ensina, para você não levar os crentes a viver num mundo... Numa assim, bolha. Numa bolha, exatamente. Ou no mundo lá, o crente está vivendo numa situação que não tem nada a ver com o dia a dia dele. E uma coisa que eu tenho percebido, principalmente em relação aos jovens, né, os adolescentes e jovens, uma expectativa muito grande, uma ânsia de poder fazer aplicações no seu dia a dia, porque, veja bem, percebe uma coisa importante. O jovem, por exemplo, ele vai... Agora não, a gente está na pandemia, né, as aulas estão interrompidas, mas ele sai para assistir uma aula na faculdade, né, na universidade, ele é bombardeado ali o tempo todo por ideias, né, por propostas que são antibíblicas, né, por influências, né, grandes, né, e ele fica, logicamente, com uma série de questionamentos na sua mente. Isso se dá de forma quase que doutrinal dentro de alguns locais. Exatamente. E aí ele volta para casa, liga a televisão ou liga o computador, né? Ele vai ter ali também uma outra série de influências, né? De mensagens, tentando roubar a atenção dele, tentando passar para ele, né? uma visão de mundo, né? Que não é a visão bíblica, né? E aí, o que acontece? Qual é o tempo que ele tem para aprender, para poder receber um ensino, uma orientação?
É o tempo que ele está na igreja? Claro, hoje em dia nós temos também muita coisa boa na internet, muito material bom na internet que o jovem, os crentes de modo geral, podem pesquisar. Mas, em tese, vamos dizer assim, ele vai ter mais oportunidade de fazer perguntas, né, como o reverendo Marcelo colocou aí, tirar suas dúvidas pessoalmente com o pastor no domingo. É o dia que ele está na igreja, na escola dominical, né? Isso quando ele vai na escola dominical, né? Quando ele vai. Então, nós temos aí, concorrendo com a mensagem bíblica, concorrendo com a nossa intenção de levar uma mensagem edificante, uma, uma gama enorme, né, de influências que vão levar esse crente, muitas vezes, a ter uma concepção errada a respeito de uma série de assuntos. Então, eu vejo que, aí até voltando à pergunta lá da irmãzinha, né, que colocou para o Marcelo, eu vejo como essencial hoje na igreja nós tratarmos, sim, destes assuntos que estão aí populando aí no noticiário. Por quê? São exatamente esses assuntos que estão levando as pessoas a debaterem, a perguntarem nas escolas, nas universidades, né, na vizinhança. E aí o crente sai de casa, ele vai se encontrar com o vizinho, ele vai se encontrar com o parente, né, ou no colega de trabalho. Qual a primeira coisa que esse colega vai dizer? Ah, você viu o noticiário ontem? Viu o que aconteceu? Ah, o pessoal lá nos Estados Unidos está protestando aí contra a questão do racismo, né? O nosso país é racista. Não, a questão do aborto, né? Viu aquela menina? Você viu ontem aquela menina e tal, que foi estuprada e foi para o hospital, aquele pessoal lá na porta do hospital, então não sei o quê. Então, essas coisas estão nos exigindo respostas o tempo todo. E o que nós estamos aprendendo na igreja? O que nós estamos passando, né, para os nossos irmãos na igreja? Então, eu creio que a gente tem que começar a encontrar um meio termo aí, para não começarmos a falar de sexo dos anjos, né, quando as pessoas estão aí querendo, na verdade, aprofundar em temas cotidianos e ter uma resposta bíblica para essas questões, esses questionamentos. E aí eu concordo com o reverendo Marcelo, nós precisamos abrir na igreja espaços para o debate, para a pergunta, né, para tirar dúvidas. Isso é muito necessário, é muito importante. Porque às vezes o pastor ele prepara a sua mensagem em casa, ele vai pregar no domingo, e no domingo o irmãozinho está sentado no banco, mas ele não pode levantar a mão para perguntar, pastor, eu queria tirar uma dúvida sobre esse assunto aí. No máximo, na escola dominical ele faz isso. Mas nos outros momentos ele não tem essa oportunidade. E às vezes o pastor prepara uma mensagem que ele, claro, vai ser orientado pelo Espírito Santo, óbvio, mas ele pode ser muito mais incisivo, ele pode ser muito mais pertinente dentro daquilo que ele está falando. Então vamos abrir esses espaços, né, de debate. Aqui nós temos uma excelente oportunidade, né, usando essas ferramentas tecnológicas que temos hoje, né, as próprias redes sociais, para poder abrir esse debate, para tirar dúvidas, né, para responder às pessoas. Então, isso é fundamental, é muito importante mesmo. Bem, eu gostaria de passar a palavra para o Edivaldo Gomes. Eu acho que ele tem uma pergunta para os irmãos, está com a mão levantada aqui. Fala aí. Eu sou de Minas Gerais, e sou ministério do Presbitério PSEG. Eu acompanho a rede social da igreja, né, faço gestão, e vejo que a gente colocou algumas restrições, alguns grupos de pessoas. Mas tem um grupo de pessoas que é membro da igreja que acaba correndo várias coisas que não tem nada a ver com cristão, né? Se é ideal a gente bloquear esses irmãos que fazem esse tipo de postagem também, que curte o material da igreja. Reverendo Marcelo, o senhor entendeu a pergunta do irmão? Eu acho que eu entendi. Existem vários... Picotou um pouquinho, mas eu acho que primeiro um abração ao irmão aí de Minas Gerais, não é isso? Isso. Meu pai é de Rio Pomba. Isso. Muito bem. Pertinho ali de Juiz de Fora. Estou de Contagem. Olha aí, Deus seja louvado. Muito bem.
pelo que eu entendi, de certos irmãos que fazem alguns tipos de postagens indevidas e se deve bloquear ou não o irmão. Acho que foi isso que eu entendi. Né? Entendi isso também. É porque a gente, assim, nas redes sociais, a gente bloqueia alguns grupos que tem um cunho que não é cristão, né? Entendi. Às vezes tem aqueles irmãos da igreja que curtem a página da igreja e quando você olha o perfis que eles curtem, às vezes não vai de acordo com a doutrina, né? Com a doutrina reformada, com a doutrina que a gente está pregando. Então, assim, bloquear esse irmão ou não? Entendi. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Nesse ambiente, a primeira coisa que eu penso vou falar do meu Facebook. Eu nem vou falar do Facebook da igreja. Vou falar do meu Facebook pessoal. Né? Eu tenho amigos cristãos e não cristãos que estão lá. Né? E às vezes eu vejo sim mensagens veiculadas que são indevidas. Mas pior ainda é quando são mensagens veiculadas por cristãos. Quando não é, o cara não tem conhecimento, é ignorante da palavra, do comportamento, né? Mas a gente tem uma grande tristeza quando a gente vê veiculado por gente que você crê que tem entendimento, né? Isso acontece também. Eu acho que bloquear, eu acho que seria só em última. Esse é um posicionamento meu, tá? Estou dizendo que é o correto. Eu acho que só em última instância, porque de alguma forma ele está tendo um contato com a palavra, está tendo um contato com a sua pessoa, está tendo um contato com as suas postagens, né? E eu acho que o bloqueio, quando uma pessoa se torna incisiva contra você, ou incisiva contra a comunidade, xinga você tenta ter uma conversa à parte com ela, né? Pelo Messenger, né? E aí não resolve, aí a última instância seria talvez realmente bloquear, porque o comportamento se torna nocivo. Né? Mas eu acho que vale a pena insistir. O tempo agora é de insistir com aqueles que ainda não têm determinado entendimento. Com aqueles que já são amados irmãos na fé, conhecidos, vale a palavra, vale a orientação. Eu não sei se o bloqueio, às vezes acontece o de você agora deixei de seguir. Não bloqueei, não. Né? Mas as postagens têm me feito um mal tão grande, eu não bloqueei, mas simplesmente deixei de seguir. Aí um dia a pessoa percebe, aí entra em contato com você, meu irmão, aconteceu alguma coisa? Você deixou de seguir, eu não vejo mais as suas postagens, não estou vendo mais essas postagens, quando eu fui ver lá, não estou mais seguindo o irmão, o que aconteceu? Vale a palavra, olha, essas postagens têm me feito um mal tão grande, mas isso não é no público, não, isso é no privado. Suas postagens têm feito um mal tão grande, tão que tem, olha, por consideração, não vou bloquear e tal, mas eu deixei de seguir o irmão porque as postagens têm feito um mal ao meu coração tremendo, mas eu continuo amando o irmão, orando, né? Mas eu não sabia e tal. Não, preferi não entrar no debate, preferi deixar de lado, né? Esse é o meu posicionamento. Quanto a um blog de uma igreja, quanto a um Facebook de uma igreja, eu acho que a gente tem que insistir, né? Não deixar ninguém de fora. Até porque a gente não sabe quanto o coração desse alguém vai ser transformado e se vai ser transformado. Agora é óbvio, se existem mensagens indecorosas, indelicadas para com a comunidade, já aconteceu na igreja, vou dar um exemplo também, os exemplos que têm que ser dados são sempre ligados a mim, não posso falar dos outros. Houve um trabalho na praça, de pregação, aí esse trabalho sempre quando acontecia na praça, ele era filmado, não era gravado e transmitido, ele era filmado, ele era numa live, assim, ao vivo, né? A live, lógico, né? E aí, depois, compartilhado. Ele ficava lá sendo visto. Às vezes entrava gente que dizia, tá vendo? Mais um para enganar o povo, mais um ladrão aí, não caia nesse... Aí eu entrava em contato com a pessoa, dizia, meu irmão,
Nós não estamos enganando ninguém, nós estamos pegando a palavra da verdade, e eu sinto muito que a visão do querido é assim, não é esse o entendimento, nós não estamos para enganar ninguém. A pessoa retrucar, você é um safado. Chega a determinada instância, não tinha outra coisa a fazer a bloquear alguém que estava atrapalhando o andamento das coisas. E a gente não faz isso com alegria, faz isso com tristeza, né? Então eu creio que a resposta minha, não sei dos amados irmãos, mas a minha resposta vai meio nesse âmbito. Sempre procurar insistir, e quando se torna inevitável a situação, o bloqueio também se torna inevitável. No entanto, se uma pessoa se arrepende, como é que a gente faz com o apóstolo, como fez o apóstolo Paulo? Aquele que se arrependeu, ele é readmitido e nós devemos tratar dele com todo carinho e cuidado. Amém, meu irmão, reverendo Marcelo. Mais uma vez eu quero, em nome da federação, agradecer ao senhor, agradecer a sua bondade em estar conosco nesta manhã. Eu que agradeço. Agradeço aos outros nossos pastores, em especial o reverendo Isaías, que sempre está aqui como nosso secretário do trabalho masculino. Muito obrigado, reverendo Isaías. O reverendo Tiago, reverendo, Deus abençoe o senhor. Temos mais, tinha mais um reverendo aqui, o Reinaldo, o reverendo Reinaldo, obrigado também pela sua participação. E eu gostaria de pedir ao senhor, Reinaldo, para que o senhor orasse ao final, dando a bênção apostólica, se assim a gente tem a participação de todos os pastores, amém? E eu gostaria que, se os irmãos quiserem agradecer eu, Isaías, em nome da Nacional também, que o senhor leve o abraço lá para a Nacional, para os nossos irmãos que estão, eu sei, em trabalhos pelo Brasil aí e sempre participando conosco aqui. Vamos abrir o microfone se os irmãos desejam participar, e eu vou pedir para os irmãos ficarem aqui depois dos agradecimentos e depois da oração final, porque a gente vai, o irmão Daniel vai colocar a música novamente, porque tem alguns irmãos no chat pedindo sobre o que é o coral, porque são pessoas que entraram depois da música. Então, eu vou pedir que no final a gente vai acabar com relação... a gente vai acabar essa live com o nosso louvor. Aproveitar também para deixar minha palavra aqui de saudação aos irmãos, dizer da minha alegria de estar com vocês. Espero estar outras vezes aí com vocês. Deus abençoe a cada um, as suas famílias. Amém. Só uma palavrinha, Maurício, pode ser? Sim, pastor. Até em direção ao reverendo Tiago e ao reverendo Reinaldo, aos dois, né? Não sou do presbitério de vocês, mas eu moro aqui na ilha. Então, o que nós pudermos fazer de trabalho, que vocês precisarem de algum tipo de ajuda, de algum trabalho da igreja e tal, eu estou às ordens. Você é sempre bem-vindo. Você não é do presbitério da ilha ainda. Questão de tempo. Mas só lembrando que a gente está juntinho aqui e a gente pode fazer muita coisa bacana. Com certeza, obrigado. Amém. Ô, Maurício, Amém. eu queria falar também. Oi, Gilson. Já foi apresentado aí pelo nosso secretário executivo da Sinodal. Nós temos aí o Murilo Costa. Murilo Costa de Fortaleza. Na época que eu morava no Nordeste, que eu morei de 95 a 2006, Murilo Costa foi vice-presidente regional. Eu não sei se ele está atualmente em direção do trabalho masculino, mas ele sempre foi incentivador do trabalho e está prestigiando a gente aqui no nosso trabalho. Ele está aí ao vivo aí, que pode dar uma palavra para a gente. Amém. Murilo, por favor, se estiver por aí, pode trazer uma saudação aí, em nome de Jesus. Acho que o microfone dele não está ativo, hein? Eu estou vendo aqui a lista de participantes. Uhum. Ok. Não, amém. Amém, meus irmãos. Só dando um aviso para as nossas UPHs, a nossa agenda já ficou pronta de setembro, tá? E a boa notícia para o André é que o próximo sábado está nas mãos dele. André, Américas lidera no próximo sábado, ok? Depois eu vou compartilhar no grupo da federação, tá bom? Perfeito. Vamos orar, perfeito. Vamos orar com o pastor Rinaldo e eu peço que vocês continuem aqui depois para ver o vídeo que o Daniel vai colocar, tá bom, meus irmãos?
Bom dia, irmão. Prazer também poder estar participando com os irmãos. Oremos. Obrigado a Deus por mais um dia, por mais uma semana, mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais de como melhor te servir. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada, falou aos nossos corações, nos ensina, Senhor Deus, a andar de acordo com a tua vontade, para que o nome de Jesus Cristo seja refletido através da nossa vida e através das nossas ações. Abençoa, Senhor Deus, essa federação, as igrejas representadas, as sociedades internas representadas, as famílias representadas nessa manhã, que possamos, Senhor Deus, continuar sendo, Senhor Deus, homens e mulheres destemidos, valorosos na tua presença, pregando o teu evangelho. Nos dê um restante de dia abençoado na tua presença e nos ensina cada vez mais a andar, Senhor Deus, nos teus caminhos, para que possamos, Senhor Deus, transformar vidas para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse trabalho e te pedimos que, através desse trabalho, muitos e muitos frutos possam, Senhor Deus, ser colhidos para a honra e glória do teu santo nome. Continua conosco. Nós te oramos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse, irmão, sobre cada um de vós, cada família, cada igreja, cada sociedade, que sejamos, Deus, mais do que vitoriosos na tua presença. A tua graça repouse, Senhor, sobre aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, irmão. Amém. Obrigado, reverendo Reinaldo. Só para registrar também a participação do reverendo Miraboa, ele deixou uma mensagem no chat, tá? Externando um abraço a todos os pastores, conciliares, em especial ao reverendo Marcelo, tá bom? Daniel, por favor.
Amém, meus irmãos? Muito bom. Amém, glória a Deus. O convite está Amém. feito para nós reativarmos o nosso coral. Eu coloquei o telefone no chat, o WhatsApp. Quem quiser participar do coral, por favor, me mande uma mensagem. Maurício, Oi, posso dar uma palavra? pode sim, É o William. William, ele está falando. Pode falar, William. Meus irmãos, bom dia a todos, já boa tarde. Mas foi um momento muito feliz do coro da UPH, que foi criado pelo incentivo do Paulo Costa, então ministro de música lá da Catedral, e do Maurício Burazesca, ele que se empenhou totalmente a isto. E eu peço a ele que envie para os irmãos no particular, porque a imagem aí ficou em câmera lenta, mas os irmãos cantaram com uma expressividade fantástica. E é muito bom ver o resultado deste trabalho e que vocês, irmãos aqui presentes e outros mais, também poderão vir a ter. E mais feliz ainda para mim é o fato de ver o Daniel, que foi meu aluno, podendo assumir uma responsabilidade dessas. Então, a gente vê a história seguindo e a gente fazendo frutos. E isso é simplesmente fantástico. É algo muito bom da gente ter e podermos louvar a Deus. Parabéns, irmãos, por esse esforço. Contem comigo, sigam em frente. Reverendo Marcelo, Reverendo Tiago, grandes amigos, grande abraço aos irmãos. Obrigado, Maurício. Amém, meus irmãos? Amém. Então, está aí o convite, está aí o desafio, que você possa participar conosco. Daniel, brigadão, Daniel, valeu, tá? Obrigado por tudo, Reverendo Marcelo, Reverendo Isaías, Tiago, Rinaldo, todos os irmãos. Celso, um abraço, André, tudo de bom para os irmãos. Tenham um ótimo final de semana, foi um prazer caminhar com os irmãos nessa manhã. Isaías Alves, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi um prazer para mim, uma alegria e um privilégio poder participar dessa reunião, desse encontro, rever os amigos, os irmãos, e não nos esquecermos de que Deus prepara-nos para enfrentar os desafios. Nós somos desafiados hoje a trabalhar, promover a ação, as ações, né, que mesmo o Cristo nos ordenou. O grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. As ações, assistência aos amados, queridos irmãos das nossas do PHs, das federações, das confederações. Não vamos deixar para outros assistirem, mas que possamos cada um de nós, nossos compromissos, nossas responsabilidades como cristão e irmãos em Cristo, promover a assistência para essas pessoas que tanto precisam neste período de pandemia. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome da Confederação Nacional dos Homens Presbiterianos. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom Amém. final de semana. Boa tarde para todos. Boa tarde, meu irmão. Valeu, Um abraço, gente. querido. Boa tarde para todos. Forte Deus abraço aí abençoe. para todos. Deus abençoe a todos. Próximo sábado, Tchau, tchau. estamos novamente aqui. Amém. Amém. Foi muito bom, muito edificante. Um abraço também. Abraço, Amém. querido. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Grande abraço para todos. Maurício, muito obrigado, meu irmão, pelas oportunidades. Amém, querido. Deus abençoe. Amém. Amém. Esteja conosco nas próximas.
Se Deus assim Estarei, permitir. com certeza. Se Deus Estarei assim com permitir. certeza. Amém. Voltando pro coral, hein? Pode participar do coral. Vou participar desse Porque eu não coral.